Aí aqui o tema, pronombres personales. Vai anotando aí no seu caderno, quem não tiver o livro. Pronombres personales. Depois, los possessivos. Possessivos em espanhol é só com S, tá? Não é dois S não. Em espanhol é só com S. Los possessivos e por último, los demonstrativos. Ó, falou em possessivo, lembra de posse, indica posse. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Em espanhol, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. E los demonstrativos. Demonstrativos em espanhol não tem o N. É só demonstrativos mesmo aí, ó. E o que que serve? Para que que serve? Ele vai indicar aonde está um objeto, uma pessoa, onde está algo no espaço, tipo, eu posso falar este, esta, esse, essa, estos, estas, enfim, plural, singular, masculino, feminino. Tá aí, então. São esses três assuntos dentro dessa atividade que a gente vai ver agora. Então, número 1, página 19 aí. Olha só o que diz aqui na número 1. En un texto, para evitar la repetición de nombres, o sea, sustantivos, se pueden usar algunos elementos cohesivos. Vuelve a leer el reportaje y señala la palabra ou la ideia de cada palavra destacada. Tá muito bem, né? Tá falando aqui sobre o uso de você numa redação, por exemplo, né? Se você está digitando ali, redigindo uma redação, fazendo uma composição, para você não repetir muitos nomes, muitos substantivos, o mesmo substantivo, você vai substituir aquela palavra por uma outra, por um sinônimo. Muitas das palavras pelas quais vocês substituem outra, vocês usam um pronome, tá bom? A gente vai ver aqui agora. Por exemplo, letra A. Eu tenho o seguinte trecho tirado lá do texto do Paraguai. La periodista de Folha Laura Capriglione visitó el Paraguay como enviada especial del periódico Folha de São Paulo para realizar uma série de reportagens sobre nosso país. Muito bem. Aí você tem essa frase e o que está em destaque aí é a palavrinha nuestro. Deixa eu colocar no chat para quem não tem o livro. Nuestro. Letra A. Esse nuestro aqui, ele se refere a quê? Aí a gente tem duas opções aí na letra A. Nuestro país. Aí tem aqui, ó, el país de los brasileños ou el país de los paraguaios. O que vocês acham aí, interpretando essa frase? Jornalista, né, periodista jornalista, del Folha, Laura Capriglione, visitou o Paraguai como enviada especial do periódico Folha de São Paulo para realizar uma série de reportagens sobre nosso país. Então a matéria fala sobre qual país aí? El país de los brasileños ou el país de los paraguaios? Qual que vocês marcariam aí, pessoal? Esse nuestro aí equivale a qual palavra? Qual substantivo? De los o quê? Analisem aí a frase da letra A. Peraí. Será que é brasileiro? É dos brasileiros, pessoal? De los brasileiros? A Laura, ela foi fazer uma reportagem sobre qual país? Sobre nosso país. Que país é esse? Ela é da Folha de São Paulo, mas ela foi, né, enviada para o Paraguai para fazer uma matéria sobre o Paraguai. Então, esse nosso país se refere a qual? Isso. Então, você vai marcar o xizinho, a X, no campo El País de los Paraguaios. Deixa eu anotar aqui no chat. El País de los Paraguaios. É porque, pessoal, essa matéria saiu num jornal lá do Paraguai, né, que é na versão da internet até paraguai.com. Não sei se vocês lembram lá. Na página
Cadê? Na página 13, quer dizer, na página 13, ó. Vocês têm aqui a versão do periódico do jornal online, né? Paraguai.com. Então, essa matéria repercutiu lá no Paraguai, eles transcreveram essa matéria. E aí, então, eles estão falando do país deles, né? Que essa jornalista brasileira foi enviada ao país deles para fazer uma reportagem. Então, ele país de los paraguaios, muito bem. Ok, Layara, muito bem. Tá, então, vocês marquem aí, ó, tá no chat a resposta, como é que é para fazer no caderno, quem não tiver o livro. Letra A, então, você marcar um xizinho. El país de los paraguaios. Esse nuestro se refere ao país dos paraguaios. Muito bem. Letra B. Letra B semelhante. Vamos ver aí o que está em negrito e qual palavra é substituída. Ó. El visitante que afine sus oídos. O visitante que ele afinar os seus ouvidos se poderá surpreender por uma voz diferente em las calles, que não é el espanhol. Ou seja, se você for visitar o Paraguai, você poderá ouvir um idioma que não é o espanhol, que a gente já sabe que é o Guarani. Esses sussoídos aqui, ó, esse sus que está em negrito, sus, se refere a quê? Aos ouvidos de quem? Los oídos del visitante. Muito bem. Muito bem. Los oídos del visitante. Sus ouídos. Os ouvidos dos visitantes. Então, los oídos. Ouídos quer dizer ouvidos. Del visitante. Visitante. Então, se você for ao Paraguai como visitante, né? Um turista, você poderá escutar algo que não é o espanhol nas ruas. Né? Você é o visitante, aos seus ouvidos, sus ouídos. Vai se surpreender com uma voz diferente, que é o Guarani. Muito bem, tá aí então. Tá no chat aqui, ó. Los oídos del visitante. Página 20 agora, letra C, continuando aí. Escenas como estas, repetidas una y mil veces, han firmado la convicción de que el Paraguay es solo eso. Pessoal, aqui eu tenho nessa frase duas palavrinhas em negrito. Dois demonstrativos, no caso. Eu tenho estas e eu tenho isso. Aí eu vou querer saber a que se referem estas e a que se refere isso. Então, estas. Cenas quer dizer cenas. Tá? Então, eu tenho para vocês analisarem o que quer dizer estas. E eu tenho isso. Na letra C. São os dois demonstrativos aí. Estas, está no feminino plural, estas, e eu tenho isso. O que será que se refere isso? Se refere a quê nessa frase? Aí você teria que ir lá no texto, localizar essa frase. Mas não é necessário ir ao texto. Pela frase mesmo você consegue obter a resposta. Então, por exemplo, estas se referem a cenas ou convicción. Né? A gente tem duas alternativas. Aí, isso se refere a sacoleiros e bolsas llenas de artículos de marca, ou isso se refere à cidade mais allá de la fronteira, cidade mais além da fronteira, para lá da fronteira. E aí, o que vocês acham? Vai ser a primeira alternativa ou a segunda? Analisem direitinho. A frase da letra C, página 20. Eu quero saber ó, o que está aí no chat. Essas duas palavrinhas aí, estas e isso, se referem ao que na frase? Aí tem as opções. Por exemplo, estas se referem a cenas ou convicción? E o isso vai se referir a sacoleiros e bolsas llenas de artículos de marca ou a cidade mais allá de la fronteira?
bolsas llenas de artículos. Esse llenas aí quer dizer cheias. Muito bem, então já matou aí, ó. Estas se referem a cenas, pessoal. Logo, o eixo vai ser o quê? Sacoleiros e bolsas llenas de artículos de marca. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês, quem não tiver o livro. Já eu explico aí. Artículos de marca. Muito bem, o Felipe acertou aí, ó. Então fica a primeira opção, tá? Vocês vão marcar um xizinho, então, tá aí, ó. Na primeira opção. Esses sacoleiros aí eu ia colocar entre aspas, só que eu não fechei a aspa, eu só abri, ó. Coloquei no chat aí sacoleiros. Por que que tá escrito dessa forma? Porque sacoleiros tá no português. Tá bom? É uma palavra aí que no espanhol não tem uma tradução certa de sacoleiro, né? Para sacoleiro. Então ele deixou em português mesmo, nessa frase aí. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem uma palavrinha aqui. Ok. Ó, a palavra isso, pessoal, que está nessa frase da letra C, quer dizer isso. Isso. Se você for traduzir isso, bota aqui, ó. É igual a isso. A tradução, tá aí no chat. Então ele fala assim, ó, é cenas como estas. Estas o quê? Cenas, eu tô falando de cenas, é cenas. Então, é cenas como estas, repetidas una y mil veces, han firmado la convicción de que el Paraguay es solo eso. Ou seja, que cenas são essas? Cenas dos sacoleiros e bolsas cheias de artigos de marca. Se você for para a fronteira ali do Paraguai com o Brasil, você vai ver muito movimento, muito trânsito de pessoas, né, sacoleiros, né, com muitas sacolas cheias de produtos importados, né, enfim, piratas ou não, mas você vai ver muito essa cena. Então, dá a ideia de que o Paraguai é só isso, é o que está falando nessa frase. Você julga o Paraguai por essa imagem, por essa cena que você vê na fronteira, observa na fronteira esse fluxo. Tá bom? Então, isso se refere a sacoleiros e bolsas, quer dizer, sacolas cheias de artigo de marca. Letra D. Para nosotros eran solo palabras y nombres de calles, fósiles, sin origen ni porqué. Itaquemboimirim, Mogi Guaçu. Tá, letra D, eu tenho um destaque aí, ó. Nosotros, eu vou querer saber na frase a que se refere nosotros. Nosotros, quienes? Quem? Nosotros. Analisem aí a que se refere esse pronome aí. Nosotros. E a outra é só nosotros no caso. Né? Na reportagem sai essa fala. Para nosotros eram solo palavras e nombres de calles, fósiles sin origen ni porqué. Aí tem aqui o exemplo. Itaqui, Emboimirim e Mogi Guaçu. Essas palavras, o Emboimirim e Mogi Guaçu, são palavras derivadas do Guarani. E esse nos outros se refere a quem? Aos paraguaios ou aos brasileiros? O que vocês acham aí? A Eduarda acha que é dos paraguaios. Vocês acham que é dos paraguaios também? Alguém discorda? Alguém acha que é los brasileiros? Fala assim, para nós eram somente palavras e nomes de ruas, fósseis sem origem nem porquê. Sem origem, nem porquê. Aí dá o exemplo, Itaquem, Boimirim, Mogi Guaçu. Essas palavras elas são encontradas aqui no Brasil. Mas aí, isso, Felipe, viu, Eduarda? É no Brasil, delor brasileiros. Porque para nós brasileiros, esse idioma guarani, hoje restou o quê? Restou nome de ruas, praças, tem até o Paysandu, que é um clube, um time, né? Então, são palavras que derivaram aí do Paraguai, lá do Guarani, entendeu? Eles foram homenageados, aí quem lutou na Guerra do Paraguai,
foram homenageados com esses nomes da língua guarani, aqui no Brasil. Lá no Paraguai não, porque lá no Paraguai ainda eles usam o guarani. É a segunda língua lá oficial deles, né? Que eles usam para falar com os amigos, com a família. O espanhol é o idioma dos negócios, das empresas, das reuniões. Tá bom? Agora, para nós brasileiros, não. Isso virou apenas nome de rua. Rua, time, enfim, praça. Então, por isso que aí vai ser para nós outros quem? Los brasileiros. Los brasileiros. Para os paraguaios não, porque lá ainda é vivo, muito vivo esse idioma guarani. Muito bem, letra E. Letra E diz o seguinte: aproximadamente 600.000 murieron, quedando menos de 200.000, de los cuales solo 15.000 fueron hombres. Y de estos, aproximadamente 2/3 tenían menos de 10 anos de idade. Esse trechinho aqui da letra E, ele está falando especificamente da Guerra do Paraguai. Naquele tempo, antes da guerra, o Paraguai tinha aproximadamente aí 800.000 pessoas, no geral. Olha só o que ele diz aqui. 600.000 morreram, ficando menos de 200.000, dos quais só 15.000 foram homens. E destes, aproximadamente 2/3 tinham menos de 10 anos de idade. A palavra que está em negrito aqui é estos. E destes e destes, aproximadamente 2/3. Estes se referem ao quê? Homens ou habitantes? Letra D, então. Eu tenho aqui a palavrinha estos. E aí eu vou analisar a que se refere, a que se refere esta palavra estos. Estos o quê? Só lembrando que estos quer dizer estes. O plural, ó, no espanhol, é com o. Então, estos quer dizer estes. Tradução aí, tá bom? Aí, então tá. O estos na frase da letra D se refere ao quê? Onde é que vocês vão marcar o xizinho aí? O que vocês acham? Guerra do Paraguai. Ó, só para vocês localizarem, esse trecho aí da letra E, ele vai estar na página 14, tá bom? Na página 14, no último parágrafozinho sobre descubra o verdadeiro Paraguai em passeios más allá de la frontera. Tipo assim, ó. Según el historiador Carlos Guillermo Mota, el Paraguay tenía en el comienzo de la guerra cerca de 800.000 personas, habitantes. Aproximadamente 600 murieron, quedando menos de 200.000, de los cuales solo 15.000 fueron hombres. Y de estos, aproximadamente 2/3 tenían menos de 10 anos de idade. Então a palavrinha estos aí se refere ao quê? Habitantes ou hombres? Hombres ou habitantes? O que vocês acham aí? E aí, Felipe? O que você marcou aí, Felipe? Saiu só 2 pontinhos? Isso, Felipe. Hombres. Muito bem, Felipe. Marca aí, ó. Pessoal, marcam na X um X, onde está a opção hombres. Tá aí no chat, ó. Tá bom? Letra D. Vocês têm uma dimensão aí de como essa guerra arrasou o Paraguai, né? A Guerra do Paraguai formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai também, né? 3 contra 1. Paraguai saiu em desvantagem, obviamente. Então, a população masculina quase foi dizimada, pessoal. É o que diz nessa frase. Paraguai, na época, tinha cerca de 800.000 pessoas. Se tinha 800.000 pessoas, 600 morreram, restaram o quê? 200.000. Dos quais 15.000 eram homens, desses 200 que restou aí. E desses, aproximadamente 2/3 dos 15.000 tinham menos de 10 anos de idade. Desses homens, desses 15.000 homens, 2/3 deles tinham menos de 10 anos de idade, porque a maioria morreu tudo na guerra.
Muito bem. Letra F. Letra F, eu tenho aqui 3 palavrinhas. Vamos lá? Vou ler aqui a letra F. Não, não é que morreu mais criança. Não é que morreu mais criança. Ó, vamos lá. Quedando menos de 200 mil, dos quais 15 mil foram homens. Dos 200 mil. Peraí. Isso aproximadamente 2/3. 2/3 dos 15 mil, tá bom? Dos 15 mil eram crianças. Não é que a maioria eram criança, não. A maioria que morreu eram homens adultos que lutaram na Guerra do Paraguai. Tá bom? Muito bem. Letra F, pessoal. Letra F eu tenho sul. Eu tenho duas vezes o sul aí. O primeiro sul, ele vai se referir a quê? Aí vocês analisem aí. Depois eu tenho sul de novo. Sul. Sul quer dizer seu ou sua. E depois nuestro. Nuestro. Vai se referir ao quê, nuestro? Nessa frase aí, que já já eu vou ler para vocês. Nuestro. Então eu tenho aí 3 possessivos aí. Su e nuestro. Né? Seu, nosso. Isso indica posse. Quando eu falo algo é meu, é seu, é nosso, está indicando posse de algo. Enfim. Vamos lá, então. A frase da letra F diz: El editor italiano Franco Maria Ricci, en su libro Cândido López, Imágenes de la Guerra del Paraguay, 1984, acerca del pintor de aquellos campos de batalla, quedó sorprendido con la manera en que los paraguayos defendieron su país hasta casi el último hombre, bajo el comando de Solano López. Tiene merecido sin duda los colores de un Plutarco y de un Tito Livio. La periferia en que vivieron, en cambio, les valió nuestro olvido absoluto. Vamos lá, a opção aí. O Leandro colocou Franco Maria Ricci, o primeiro sul aí. Depois, o outro sul, sul país. Paraguaios. Muito bem. E por último, Franco Maria Ricci, los lectores. Nosso olvido absoluto. Nuestro olvido, quer dizer nosso esquecimento. O nuestro olvido nessa frase da letra F aí, ó, no finalzinho da frase, quer dizer nosso esquecimento. Olvido é esquecimento, tá, pessoal? Não vamos achar que é ouvido, não. Ouvido é oído. Então, esse olvido é o verbo esquecer. No caso, é o substantivo aí. Esquecimento. Muito bem, acertou aí, viu, Leandro? Parabéns. Ó, olvido. Deixa eu colocar aqui a diferença para vocês anotarem aí, ó. Olvido, que é o que está no livro aí, nessa frase, é um substantivo. Esquecimento. 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 Oído, se você ver um texto em espanhol e tiver a palavra oído, aí sim é ouvido. Ouvido. Tá bom? Os ouvidos. Parte aqui dos sentidos aí do corpo humano. Não confundir. Olvido é esquecimento e ouído é ouvido. Tá aí no chat escrito. Muito bem, Leandro. Parabéns aí pela sua análise, viu? Acertou. Quando ele fala su livro, é o livro de quem? Do editor italiano, Franco Maria Ricci, ó, em seu livro. Aí depois vem outro su país, ó, com a maneira em que os paraguaios defenderam su país. País de quem? Dos paraguaios. Aí depois vem aqui no últimozinho, no finalzinho, tem merecido, sem dúvida, as cores de Plutarco e de um Tito Livio. A periferia em que viveram, em compensação, lhes valeu nosso esquecimento absoluto. O do Franco Maria Ricci e os leitores, eles estão falando a respeito deles dois aqui. Beleza? Então tá aí a resposta do Leandro, tá certinho. Marca um xizinho aí na primeira opção, tá, pessoal? Eu vou só fazer assim, ó.
Eu vou colocar só a introdução. Como ela é grande, essa frase, quem não tiver o livro, só copia assim, para você saber o início. Franco, Maria Ricci. Ricci, é um italiano. Esse Ricci vem da Itália, um sobrenome italiano. Ricci. Aí vem paraguaios, etc. Continua. Então é a primeira opção aí, tá aí no chat. Letra G. A letra G é bem simples, é uma frase, uma pergunta. Por que renunciar à poligamia e seus dioses? Por que renunciar à poligamia e seus dioses? Por que renunciar à poligamia e seus deuses? Esse sus aí se refere a quê? Letra G. Eu quero saber sus, seus. Esses seus aí se refere a quê na frase? Analisem aí a letra G. Por que renunciar à poligamia e seus dioses? Aí eu tenho los índios e los bandeirantes. Pessoal, os bandeirantes eram portugueses, espanhóis, né? No Brasil tivemos os bandeirantes portugueses, né? No Paraguai, bandeirantes eram os espanhóis. Tanto os portugueses como os espanhóis, eles tinham o quê? Qual era a santidade dos espanhóis e dos portugueses? Eles eram católicos, pessoas católicas. Tanto é que eles vieram evangelizar os índios, né, aqui na América. Então, se eu estou falando de poligamia, bom, o catolicismo não defende poligamia. O homem casa com a mulher e pronto, né? É monogamia. Se eu estou falando aqui de poligamia e seus deuses, a religião católica também é um deus só, não é vários deuses. Então, obviamente, aqui vai ser os índios, muito bem, tá bom? Tanto pela história você acertaria essa questão, como analisando a frase, ó, sus dioses. Por que renunciar à poligamia e sus dioses? Então aí a opção índios, a primeira, tá bom? Certinho aí. Quem acertou aí foi o Felipe também. Felipe Lacerda. Anotem aí no caderno, ó. Primeira opção, você vai colocar assim, los índios. Índios. É a resposta certa aí da letra G. Letra H. Vamos lá pra gente finalizar aqui. Letra H. A palavra que está em negrito aqui é SUS. SUS também. Vamos ver aí. SUS aldeias. Esse SUS da letra H, da letra H, se refere ao quê? A índios ou jesuítas. Quem é que tinha aldeia? Também dá para matar aí, né? Muito bem, Leandro. Marca aí, pessoal. Então também é Los Índios, a primeira, tá? O xizinho aí, ó. Los Índios. Quando eu falo SUS aldeias, esse SUS está se referindo a qual pessoa? Qual personagem aí? Os índios ou os jesuítas? Os índios. Então marquem aí. Os índios. Letra H. Tá aí então no chat a resposta. Olha o que diz. Só para a gente ver aqui, contextualizar, eu vou ler para vocês a letra H, ó. Vista desde afuera é simple. En un lugar de las piedras de arenisca basálticas típicas de las misiones jesuíticas, las paredes son de tierra apisonada, posee techo a dos aguas, como la que los indios tenían en las casas comunales de sus aldeas. Ou seja, como as que os índios tinham em suas casas das comunas de suas aldeias. Então, suas se refere ao quem? Aos índios, às aldeias dos índios. Bem. E aí, para a gente finalizar a letra I, la invisible complejidad de la obra, sin embargo, está em seu tamanho. A invisível complexidade da obra, no entanto, está em seu tamanho. Esse su aí, ele se refere ao quê? A obra ou tamanho? A
A Layara já respondeu ali. E aí, alguém, todo mundo aí deu para saber que é obra, acha que é tamanho. Então, a resposta certa aí é da obra. Muito bem, Layara, parabéns aí. Certinho aí. Então, você vai marcar obra, pessoal. Quer ver? Vamos ver o contexto aí da frase, ó. A invisível complexidade da obra, no entanto, está em seu tamanho, tamanho. Su se refere ao quê? A obra, tá bom? Bom, pessoal, contextualizando todas essas frases que nós acabamos de ver, essa atividade número 1 aí, nós estamos vendo como que nós substituímos alguns nomes por palavrinhas, por palavras menores, né? Isso é muito importante numa redação. Esses nomezinhos pelos quais a gente substituiu os nomes, os substantivos, eles podem ser pronomes personais, como nosotros, que a gente viu aí nessas frases, su, que indica possessivo, estos, que indica demonstrativo, tá bom? Então, os pronomes personales, os possessivos e os demonstrativos servem para substituir palavras em uma oração, em uma frase, em uma redação, em um texto, tá bom? Então, fique claro isso para vocês aí, tá bom? Questão 2, dá para a gente fazer ainda, temos mais 5 minutinhos. Vamos lá. Bem facinho a 2 aqui, ó. As palavras destacadas em la atividade anterior, ou seja, as palavras em negrito das questões que a gente discutiu aqui agora, pertencem a classes gramaticales diferentes. Né? Pertencem a classes gramaticais diferentes. Em la tabla, a continuação, rellena los que são pronomes personales, los adjetivos possessivos e los pronombres demonstrativos. Então, o que você vai fazer aqui, pessoal? Vocês têm aqui 3 colunas. Uma, vocês vão escrever os pronomes pessoais dessas palavras que estavam em negrito ali, ó, desde a letra A até a letra I. Tá bom? Faz a tabelinha aí, beleza. Na primeira coluna, você coloca só os que forem pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros, eles, tedes. São os pronomes pessoais. Na segunda coluna, vocês vão escrever os que são adjetivos possessivos. Professor, como é que eu vou saber que é um adjetivo possessivo? Eu sei o que é um possessivo, mas e o adjetivo? Como é que eu vou saber que é um adjetivo? Pela regra. Qual é a regra? Se esse su, se esse mi, se esse tu vier antes de um substantivo na frase, ele é um adjetivo possessivo. Se ele vier depois do nome, ele é um pronome possessivo. Então a gente tem adjetivo possessivo e temos pronomes possessivos. Quando que é adjetivo? Quando o su, o mi, o tu vier antes de um nome. Ele é um adjetivo. Se ele vir depois desse nome na frase, ele é um pronome possessivo. Então aqui na tabela eu quero um adjetivo possessivo e a última coluna eu quero os pronombres demonstrativos que saíram nessas questões do exercício anterior, do número 1. Não precisa repetir várias vezes não, porque a gente viu ali que teve vários que se repetiram. Você coloca uma vez só, tá bom? Na tabelinha. Isso, na 2, Felipe. Ó, pessoal, quem não tiver o livro, vai fazer assim, ó, coloca assim, faz uma tabela com 3 colunas. Aí você coloca assim na primeira coluna, ou então nem precisa fazer tabela, só coloca assim, pronombres personales. Aí você vai procurar na atividade anterior quais são os pronomes personales. Aí você vai escrever aí, ó, igual tá no chat, questão 2, pronomes personales. A segunda coluna seria de adjetivos possessivos, adjetivos possessivos, possessivos. Você vai procurar quais são as palavrinhas que indicam adjetivos possessivos. Então, 2 pontos. E a última coluna é pronombres demonstrativos. Lembrando que um pronome demonstrativo, ele vem após o substantivo e ele substitui algo dito na frase. Um nome dito. Então vamos lá. Vamos tentar fazer aqui para a gente ir embora. Pronome personal, eu vou dar uma dica, tem só um. Qual é o pronome pessoal que foi falado nessas frases ali, que está em negrito? Olha aí, o Felipe colocou nós outros, muito bem, Felipe, certinho. Adjetivo possessivo, a gente tem sus, faltou um aí. São 3 adjetivos. Faltou um. Quem ajuda aí, pessoal? Felipe.
Tá certo, é SUS, SU e SUS, mas faltou um, são 3. Faltou um, tá? No adjetivo possessivo. E o pronome, deixa eu ver, o pronome ele colocou esta, temos singular, tá bom? Esta, estos, e faltou um. Também tá faltando um aí no demonstrativo, Felipe. Bora, pessoal, bora ajudar o Felipe aí, bora ver se a gente localiza. No adjetivo possessivo tá faltando um. E no pronome demonstrativo tá faltando isso. Muito bem, Felipe. Isso, tá bom? Esse estas aí é no singular que sai no texto. Cadê aqui? Deixa eu localizar aqui. Ah, não, é no plural, né? Estas, cenas como estas. Tá certo. Não, tá certo. Tá certo. Estas, estos e isso. Muito bem, Felipe. E no adjetivo possessivo falta só um, pessoal. Vamos localizar aí, ó. Tem o su, o sus e mais um. Tá na letra A, pessoal. Na letra A da atividade 1. Qual é a palavrinha? Qual é o possessivo que aparece na letra A? Letra A da número 1. Vê aí, Felipe. Vai lá na letra A da atividade número 1, página 19. Isso, nuestro. Nuestro país, né? Ó, nuestro. Você vai localizar aí nuestro. Então coloque aí nuestro. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos finalizando aqui a aula, tá bom? Nós fizemos a atividade número 1, número 2. E aí na próxima aula a gente continua na questão 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Buena Páscoa a todos. Se cuidem muito, tá bom? E até semana que vem, se Deus quiser, beleza? Adiós, muchachos. Cuídense. Feliz Páscoa aí. Vamos refletir um pouquinho, ficar mais unido do que nunca e muita saúde aí para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Adiós.